Eu vou até aproveitar, porque nós temos a foto que ficou, vai entrar para a história, né? Foi a foto emblemática desse caso, já que você falou da policial. E aproveitar para dizer o seguinte, gente, está correndo na internet, né? Já está circulando na internet uma fake news com uma foto dessa policial sorrindo, né? E a própria Jovem Pan lançou nas suas redes sociais mostrando que é fake, que a foto original ela não está sorrindo, né? Então, quero alertar, aproveitar a fotografia aí, e também um cartunista brasileiro já registrou essa foto aí em forma de cartoon e nos enviou para que a gente mostrasse também. Tem aí, Mel, para a gente mostrar? Ela vai colocar aí no ar. E essa foto ficou histórica, né? Eu posso destacar uma coisa que eu acho interessante, porque trata-se de... Olha só. Ficou bem bonita, né? Mas a foto é uma belíssima obra de um fotojornalista. Sim. Da Associated Press, vencedor do Prêmio Pulitzer, ou seja, um símbolo do jornalismo profissional que geralmente é alvo de ataques no discurso do Trump. E, no entanto, estava prestando serviço público, né, à sociedade e ao mundo, registrando esse acontecimento histórico com tamanha precisão e, ouso dizer, com beleza artística, né? Porque essa foto é uma obra de arte que acredito que vai ganhar mais um Pulitzer, vai render mais um Pulitzer para o fotógrafo. Sim. Inclusive, ela já começou a ser monetizada já pela própria apoiadores do Donald Trump. Camiseta, caneca. Então, promessa aí de mandar 100% do lucro para a campanha do Donald Trump. Então, é algo que realmente, se você tivesse combinado para fazer uma sessão de fotos, não teria saído. Está usando essa imagem na campanha dele, porque de fato ficou uma imagem muito emblemática, né? Não vamos dizer bonita, porque é uma situação muito chata, mas você tem ali, exatamente, você tem a bandeira dos Estados Unidos, você tem o Trump com o punho cerrado, né? Parece até aquelas obras paradigmáticas de Revolução Francesa. Da Marianne, os grandes ícones. Exatamente. Um dos consensos é que, definitivamente, em todos os livros didáticos de história, essa foto vai estar figurando com certeza absoluta. Mas eu acho que... Por que eu acho que ela aconteceu? Eu acho que aí entra num componente muito da psique do próprio Donald Trump. Nos últimos... Vamos lá, acho que quanto tempo ele já está na política? Ele está desde 2016, uns 8 anos, certo? Já vai para a terceira nomeação dele como candidato republicano, isso por si só é histórico, é raro. Seria apenas o segundo presidente, caso eleito, a servir 2 mandatos não consecutivos. O outro foi o Grover Cleveland, ali no final do século retrasado. Mas eu só estou dizendo isso porque na década mais ou menos ali, na primeira década do milênio, ele entrou assim de cabeça no mundo do entretenimento, do show business, que era algo que já era uma tendência muito natural, inata a ele. Mas ele foi lapidando todos os dotes para o show business quando ele comandou o Aprendiz. E isso foi uma escola ali, a gente sabe que trabalha na comunicação, que timing é tudo. E eu acho que é algo, faz parte do DNA dele ter essa questão da imagem para a posteridade, dele estar sempre ali produzindo imagens icônicas, como a gente tem visto em Milwaukee, em Wisconsin, na Convenção Republicana, que está, assim, vindo de elogios de todo o espectro político, quão bem está sendo produzida a convenção. E isso é uma veia principal do que ele faz. Eu só estou mencionando tudo isso para dizer, o sujeito que acaba de ter parte da parte superior da orelha direita dele decepada, ele próprio descreveu como se fosse o maior mosquito da história do planeta Terra invadindo a orelha dele, e ele tem a sagacidade de, uma vez alvejado, subir e botar o punho em riste, e eu acho que isso é muito particular a ele e revela o timing dele e a capacidade dele já antever que era um momento histórico por si só e que seria paradigmático olhando adiante. Eu duvido, por exemplo, e eu digo aqui sem emitir nenhum juízo de valor, até porque foi muito mais oneroso a nível fisiológico a facada do gesto translocado do Adélio Bispo ali no auge da corrida eleitoral de 18, que o próprio Bolsonaro, que é um sujeito mais turrão, mais na dele, menos afeto a esse tipo de sacadas ou de grandes,
demonstra... Ele não é muito hábil nesse departamento. Apesar de, claro, ter toda a mitologia memética em torno dele, isso foi muito mais orgânico do que propriamente ele atraiu ou foi de caso pensado, premeditado. Já o Trump, acho que tem isso muito bem assim, inserido em como ele se conduz. Pelo menos no momento ali, né, nos primeiros instantes depois desse caso, acho até que foi um dos pontos que a gente falava aqui de teoria da conspiração, que acabou pesando um pouco contra no sentido contrário também, né? Porque quem olhou, viu o Trump ali erguendo o pulso logo depois de ouvir um barulho de tiro, pensou, pô, isso é armado. Foi muito instintivo. Foi muito instintivo. E ele tem essa facilidade de comunicação, até por isso que ele se coloca como um dos grandes líderes populistas do seu tempo aqui, do século XXI, indiscutivelmente. Ele tornou a política, para concluir, Uriana, imagino até que você vai concordar, mas o Trump conseguiu uma característica muito rara na política dos Estados Unidos, que é torná-la personalíssima. Você não tinha um líder republicano assim dessa magnitude, ou mesmo democrata, tão forte quanto ele nas últimas décadas, tranquilamente falando. É verdade. Não tem como discordar disso. Ele conseguiu fazer isso, ele ocupou o Partido Republicano, tanto é que nesses 3 dias de convenção agora, não era uma reunião normal onde se discutiam políticas públicas, ideias. Era um culto à personalidade do Donald Trump. Eram pessoas subindo ao palco para dizer como o Trump é maravilhoso, como o Biden acabou com o país. Então, você transformou um dos 2 grandes partidos da maior democracia do mundo em uma instituição que cultua a imagem de uma pessoa, é algo que, sem também juízo de valor, mas que é mérito dele. Seja moral ou não, é mérito dele. Ele conseguiu fazer isso, era algo que ele estava se propondo. E voltando para a foto também... Inclusive, o pessoal agora foi na convenção com curativo. Exatamente. Qualquer convenção republicana é o momento máximo de consagração para um político, ainda mais uma convenção presidencial. É o Oscars do partido. É lógico que vai ter um fator ali de pirotecnia, de confete, de grandes produções, holofotes. Enfim, então acho que tentar fazer com que uma convenção seja um recorte fiel do que de fato representa o movimento trumpista, que sem dúvida alguma tem um componente de culto à personalidade, eu acho que pode ser um pouquinho uma forçação de barra, dado que eu acho que numa convenção você se propõe a sublinhar as diferenças com o seu adversário e a gente não pode esquecer, oposição essa que tem tentado pintar Donald Trump, e é aí que vem principalmente as forças necessárias que talvez motivaram o Thomas Crooks a tentar levar às próprias mãos esse atentado, tentando pintar o Donald Trump como a reencarnação de Adolf Hitler. Desculpa, isso é irresponsabilidade total. Mas isso foi pelo próprio vice dele. Nós vamos falar disso no segundo bloco. Oi? Nós vamos falar disso no segundo bloco. Ele fala, você queria contrapor aí um... Não, eu realmente acho que houve uma ocupação, sim, do próprio Partido Republicano que perdeu alguns dos seus valores essenciais. E que valores eram esses? Era de você ter um conservadorismo tradicional, que é você aceitar que algumas mudanças podem acontecer ao mesmo tempo que você tem um pé atrás em relação a diversas outras. Isso não é algo mais que a gente observa ali. O que a gente observa na figura dele é uma democracia iliberal. A grande inspiração dele e do vice dele são o Viktor Orbán na Hungria, que é uma pessoa que está há quase 14 anos no poder, que corroeu todas as instituições democráticas da Hungria, que é pró-Rússia. Inclusive, ele assinou agora mesmo um acordo com a OTAN dizendo que a Hungria não vai mais atrapalhar a ajuda da OTAN à Ucrânia, mas em troca também não vão precisar ajudar ativamente. São essas pessoas que eles admiram. Então, não dá para falar que não. É um projeto de corrosão das instituições democráticas, que deu certo em algum lugar e que agora está tentando ser implementado nos Estados Unidos por meio dele. O Trump, o Orbán, quando ele vai à CPEX, aqueles eventos que acontecem lá, ele é recebido com tapete vermelho. Ele é o grande herói internacional do Partido Republicano hoje. É uma pessoa que é iliberal, que corrói instituições.